Hoje eu não vou resolver para você apenas a prova de inglês do Enem de 2022 para preparar você para o Enem que está chegando aí, ou você que veio aqui dar uma olhadinha como é que funciona o curso e veio ver como é que funciona essa prova. Eu vou mostrar para você como você tem que se preparar para essa prova, como você tem que resolver as questões. Vou observar vocabulário que você não conhece, vou ensinar a você como descobrir palavras que você não conhece por contexto e vou mostrar para você, quando você fica entre duas questões, como você escolhe entre essas duas qual está correta. Solta a vinheta, vamos lá, que o tempo urge. Salve, salve, turma! Vamos lá, dando sequência a mais uma correção de uma prova de inglês. No caso, vamos fazer aqui o Enem 2022. Se você não viu ainda o 2023, está aqui. E aqui eu preciso falar algumas coisas para você não se sentir mal, tá? Essa prova de inglês de 2022, ela foi relativamente acessível. As pessoas não tiveram grandes dificuldades. Baseado em que eu te dou essa informação? Pela qualidade do texto, pelo que eu analisei, mas também pelos índices de acerto. Teve apenas uma questão aqui com índice de acerto inferior a 50%. Isso para algumas pessoas pode ser um gatilho. Por quê? Poxa, professor, você está me falando que a prova não foi difícil e eu não consigo fechar uma prova? Dá uma olhada, veja o que está acontecendo. O que eu sugiro para você? Agora que você começou a assistir esse vídeo, você não para, você vai até o final, porque eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu like, eu preciso do seu comentário, eu preciso que você se inscreva no canal. Eu tenho um plano assim que o canal tiver um tamanho sustentável, tiver um tamanho consistente, eu vou estar aqui sempre entregando conteúdo gratuito para quem quiser, para quem não pode e para quem também quer economizar um dinheirinho aí, mas por meio desse meio de comunicação, ficou horroroso, né? Mas enfim, por meio dessa ferramenta eu vou conseguir chegar em muito mais pessoas, assim como cheguei até você. Mas para isso ficar legal, eu preciso do seu like, do seu comentário, nem que seja excelente aula, professor, baita resolução, só você traz o inglês aqui no vestibular, cuidando de nós aqui. Tudo isso me ajuda demais a permanecer aqui, entregando cada vez mais para você, tá certo? Bom, o que eu ia falar? Você já começou a assistir esse vídeo? Não para, por favor, tá? Vai quebrar o vídeo aí. Mas seria bom você olhar a prova antes e vir aqui comigo corrigir depois. Então, o que você vai fazer? Olha o que eu vou... Primeiro, presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção no que eu vou te falar primeiro. Depois você vai fazer. Ó, você vai pegar um papel, uma caneta e vai abrir a prova de 2022 com você, tá certo? Beleza, você vai tentar fazer. Eu quero que você marque no relógio quanto tempo... Aliás, eu vou até colocar o meu aqui. Marque no relógio quanto tempo você leva para resolver essa prova, onde foi que você teve dificuldade, se foi vocabulário, se foi estratégia de prova, se foi a escolha de alternativas que foi difícil, anote tudo isso aí. E aí, só que você vai fazer isso, você pode fazer isso agora, só que você deixa esse vídeo aqui rolando para não me penalizar, tá bom? Deixa rolando aí. Se está no celular, deixa rodando aí. É pouca coisa, 40 minutos no máximo. Depois que você fez a prova e tem as suas anotações, vem comigo. Porque eu vou te ensinar uma coisa agora que ninguém te ensinou, tá? Na escola, para você aprender alguma coisa, você precisa fazer exercícios, tá? O professor vai te falar, o professor vai fazer assim com a sua cabeça em muitos momentos. Porque ele está te passando um conteúdo de uma forma legível. O que é legível? Que eu consigo ler? Não, também que eu consigo entender. Então você tem sempre aquela ilusão. Quando o professor está dando uma aula, você entende tudo. O professor vai embora, ué, e agora? Como é que faz? É isso. Porque você precisa do que a gente chama de um atrito cognitivo. Esse atrito cognitivo é que vai fazer você aprender. E esse atrito cognitivo, num livro bem feito, num livro bem desenhado, ele é escalonado. Começa do fácil, do médio, do difícil. Tá certo? Isso é uma coisa. Então você assiste a aula, você recupera essa aula depois com prática de exercícios e o grande lance é quando?
lá no dia da prova, quando você faz um resgate. Então, para esse resgate não ficar fraco, você faz periódicas revisões. Eu acho que o que eu acabei de falar, se você estuda num bom cursinho, se você estuda numa boa escola, você conseguiu identificar o desenho desse programa, que é o programa, é como o cérebro aprende, tá? Então, preciso que você tenha esse atrito cognitivo aqui comigo. Senão, você assiste só a revisão, você vai estar me colaborando, vai estar me dando views, está me dando hora de tela, mas não está te ajudando de fato, tá? Então, eu preciso que você tenha esse contraste. Se você quiser pausar o vídeo, olhar agora e ver também, eu não sei, acho que também não vai me atrapalhar não. Então, vamos que vamos, é importante você fazer a prova antes. Eu tenho aqui os índices de acerto, tá? Mas eu quero que você não leve isso a mal. Eu quero que você perceba, poxa, ainda bem que eu vim aqui. Porque você está falando que os índices, a prova foi acessível, eu não consegui fazer nada. Tem alguma coisa aí que está faltando que a gente vai tentando resolver aqui. Quer saber mais? Quer melhorar? Quer ampliar o seu domínio? Vai lá, vai na minha plataforma. Eu vou deixar o link aqui. Nesse período que eu estou falando, ele está com promoção. Depois, se não estiver funcionando, você me manda um comentário, me segue lá na outra rede social, eu mando para você o link que estiver valendo, tá certo? Então, vamos ao assunto? Olá, vamos fazer a prova já. A primeira questão está aqui e deixa eu me posicionar. A Teens View of Social Media. Bom, o que você vai fazer toda vez que sentar para fazer o Enem? O Enem, ele vai avaliar as suas habilidades de leitura. Tem lá um padrão do que o Enem deseja de cada questão. O que isso quer dizer? As questões não seguem um padrão igual. Cada questão vai buscar um tipo de habilidade diferente, tá certo? No entanto, todas as questões você vai resolver da mesma forma, tá? Eu não tô nem aí porque falam por aí, cada um tem uma ideia. Ó, no Enem, o sucesso no inglês é leia o texto inteiro antes de qualquer coisa. Leia tudo. Terminou de ler? Elabora uma síntese do que você leu. E aí, a partir dessa síntese, tenta entender qual é a ideia. Por que a UNEP trouxe esse texto para mim? Tem tanto a questão da avaliação da sua habilidade, quanto a pertinência do assunto. Então, vamos ler aqui, ó. A Teens View of Social Media. Uma visão dos adolescentes sobre a rede social, sobre as mídias sociais, né? Instagram is made up of all fotos e vídeos. O Instagram é feito de fotos e vídeos. Até aí, beleza. There is the homepage that showcases the posts from people you follow and Explore tab which offer posts from accounts all over the world and your own page with a notification tab to show who likes and comments on your post. Tá descrevendo o uso do Instagram. Ele tem lá, mostra a foto de quem você segue, tem a aba Explorar, que aparece coisas do mundo inteiro. E uma notificação que fala quem deu um like no seu comentário, no seu post, tá? Essas notificações são importantes. Essas notificações é o nosso Pavlov moderno, né? É a descarguinha de dopamina ali. It has some downsides though. O que você já sabe lá, que você estudou comigo no meu curso? O though é contraste, é ressalva. Então, ele está falando que, assim, tem essas coisas no Instagram e parece que ele acha ok, no mínimo neutra, né? Tá explicando como funciona. Aí ele fala, it has some downsides. Down embaixo, lado de baixo, contratempo, desvantagem. Essa é a ideia de downside. No entanto, is known to make many people feel insecure or down about themselves because the platform showcases the highlights of everyone's lives, while rarely showing the negatives. Então ele fala assim, ó, é sabido, é conhecido que faz muitas pessoas se sentirem inseguras ou para baixo sobre elas mesmas, porque os casos apresentados na plataforma só dão o highlight da vida de todo mundo, enquanto dificilmente mostra o lado negativo. Então, assim, você só coloca no Instagram as coisas boas, as coisas ruins você
esconde. É isso que ele está falando. Então, isso te causa uma falsa sensação que está todo mundo bem e você está mal. E isso é um downside, isso é uma desvantagem. Você está vendo um mundo irreal ali. Só que o seu cérebro não sabe a diferença muitas vezes do real e do irreal. Real e do irreal, tá certo? A gente tem um tempo inteiro ficar treinando a nossa cabeça. Então, assim, no meu caso, o pessoal chega para mim, professor, eu preciso estar em inglês porque todos os alunos que passam em medicina são bilíngues. Não é verdade isso. Aliás, você sabe qual que é a definição de bilíngue? Você sabe a definição de fluente? Então, eu tenho um vídeo aqui que eu uso o assunto das cotas, mas é para falar de outra coisa. O pessoal acha que eu vou falar para defender as cotas. Então, eu defendo as cotas sim, né? Mas o grande lance não é para falar só das cotas e que os alunos de cotas são não é isso. É para vocês verem quem está do outro lado da pirâmide. Porque o nosso cérebro, outra falha, e aí volta para esse livro. Toda hora eu volto nesse livro aqui, ó. Rápido e Devagar. Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, sendo um psicólogo. Toda hora a gente fala desse livro e outros livros de neuroaprendizagem, neurociência, como vocês aprendem, como é que o cérebro funciona. A gente tende a olhar as coisas no preto e branco. Então, assim, só veja as coisas boas, não veja as coisas ruins. O seu cérebro não percebe a diferença. Aquilo é uma ilusão. Ou, num eufemismo, uma edição. Você só está vendo os highlights, os melhores momentos. Galera que segue futebol, que nem eu, recebe lá no celular. Highlights, aí vem um jogo do seu time. Eu recebo toda hora lá. Highlights. São só os melhores momentos. Por quê? Tem um monte de momento que não acontece nada, que o cara cai no chão, bola pra cá e pra lá. Então você tem só aqueles grandes momentos. O seu cérebro não percebe a diferença. Tá? Então você tem a tendência de olhar, bom, se tá todo mundo indo bem, todo mundo é bom e eu sou horrível. Você não é horrível. E na verdade, só de estar aqui há mais de 20 minutos comigo, 20 ou 15, enfim, você já mostrou que você não é todo mundo. Você já mostrou que você tem alguma vantagem. E vai ficar até o final e vai mostrar que você está se diferenciando, você está construindo o seu domínio em inglês. O seu cérebro não sabe essa diferença. Os nuances, a gente é muito ruim para pegar nuance. O nosso cérebro é bom para pegar padrão. E aqui a gente está aprendendo alguns padrões para nos ajudar na aprovação. Então, é isso. A gente tem essa dificuldade de perceber os nuances. A gente olha para uma coisa e não vê outra. Então todo mundo, eu não sou ruim em inglês, sou mal em inglês. Então quem vai bem é bilíngue? Não. Quem vai bem, quem é aprovado e está lá no meu outro vídeo é quem foi e fez o que você está fazendo agora. Entendeu? Peraí, como é que funciona a prova? É texto? Então eu vou ler texto. Para ler texto bem, eu preciso de vocabulário? Então eu vou aumentar o meu vocabulário. Peraí, então agora eu entendi o texto e o vocabulário, mas a palavra não está fazendo muito sentido. Aí sim, vem algumas noções de gramática que eu passo para você, tá? This can make one feel like their life is not going as well as others. Isso faz alguém sentir como a sua vida não está indo bem como a dos outros. É isso. Então se está indo todo mundo bem e eu não tenho nada para mostrar, eu estou indo mal. A gente tem essa sensação, tá bom? Contributing to the growing rates of anxiety and depression in many teens today. Fica dessa sensação de o aumento no índice de ansiedade e depressão entre os adolescentes. A gente adolescente não percebe. O que mais acontece aqui comigo? Os alunos vêm com... Eu fiz uma enquete outro dia no Instagram. Qual é a sua tentativa? Eu sei qual é a tentativa que estão meus alunos que estão na minha plataforma. E é comum eles me relatarem, nossa, professor, os meus amigos já estão vivendo a vida deles e eu estou aqui ainda tentando passar em medicina. Ué, mas para a escolha deles e a escolha de vocês, não é? E às vezes o aluno lá do outro lado, nossa, eu queria ter essa chance de poder estudar uma coisa que eu gosto, assim, eu estou fazendo isso aqui só pelo dinheiro. Você nunca sabe o que o outro está pensando. Só que a rede social dá essa atrapalhada na sua percepção do seu cérebro. É isso que ele está falando aqui. There is a underlying. Underlying é uma camada de baixo. Tem um desejo
subreptício, gostou dessa palavra? Subreptício. Tem um desejo interno, né? Uma camada de baixo, por aceitação através do número de likes e de followers, de seguidores que alguém tem. Eu tenho esse problema. Então, inclusive, se você puder ir lá no Instagram e seguir o professor, eu agradeço muito, porque a moeda de hoje é o Instagram. Quer dizer, refazendo, a visibilidade que você não tem no Instagram hoje é uma moeda importante. Eu não tenho muito, eu tenho bastante aluno, tenho pouco seguidor, comparativamente falando, né? Agora imagine se todo mundo que é meu seguidor fosse meu aluno. Nossa, eu continuaria aqui? Continuaria, porque eu gosto de fazer isso aqui. Eu gosto de estar aqui no vídeo falando com vocês e compartilhando conhecimento. Então o que ele está falando é que a gente busca essa aceitação. E essa maneira de trabalhar da rede social, de deixar os likes ali, notificação, a gente entende aquilo como uma aceitação, uma quantificação de uma aceitação. Então se eu ponho um post e tem pouco like, eu fico chateado. Se eu ganho pouco seguidor, eu fico chateado. Esse tipo de coisa que ele está falando, tá certo? Então vamos entender aqui o texto. O texto está falando que o Instagram existe, como ele funciona, só que ele tem uma desvantagem. O nosso cérebro não percebe que o Instagram não é a realidade, é uma representação diferente da realidade. É uma representação, não vou dizer melhorada, mas é uma representação onde você só tem os melhores momentos. E nós não percebemos a diferença. E isso é uma desvantagem. Ele fala aqui, ó, isso tem alguma desvantagem. Você não percebe a diferença. No final, acaba te causando mais mal do que bem. Gostou? Se você está assistindo aí, já comenta isso aqui. Comenta isso aqui. Você já vai fazer muita coisa. Deixa nesse comentário a sua contribuição perspicaz sobre essa realidade que a gente vive, já vai me ajudar demais. Eu entendi. Por que está aqui? Porque o INEP tem essa percepção que o aluno, ao final do ensino médio, ele tem que ter essa noção crítica, tem que ser capaz não só de ler esse texto, mas de perceber a relevância desse texto para a realidade dele. Essa é uma das habilidades do INEP. O termo downsizes, pronto. Lado de baixo? Não. Desvantagem. Introduz a ideia de que o Instagram é responsável por quê? O que o Instagram é responsável? Por coisa ruim. O que é coisa ruim que ele é responsável? Ele é responsável o quê? Pela ansiedade e depressão. Então, perceba que quem olhou para a questão primeiro e tentou atalhar caminho e tentou a tradução de downside, não vai entender. Não vai achar a resposta. O downside, aqui no caso, tem contratempos, tem desvantagens. Quais são? Ansiedade e depressão que a gente leu no texto. Então, letra A. Oferecer recurso de fotografia? Nada a ver. Divulgar problema dos usuários? Não tem problema, só tem solução. Estimular a aceitação dos seguidores? Não é essa a ideia. Letra D. Provocar ansiedade nos adolescentes. Tem essa desvantagem. Está provocando ansiedade nos adolescentes? Sim. Em letra E, aproximar pessoas ao redor do mundo. Todas elas faziam algum sentido, né? Mas de acordo com o texto e de acordo com a articulação do termo ali, downside, desvantagem, um contratempo, não tem como. A resposta correta é a alternativa D. E a turma teve uma certa tranquilidade, tá? Essa aqui, a estatística que eu tenho aqui, essa questão teve um índice de acerto de 65%. Creio eu, porque está todo mundo familiarizado com o assunto, está todo mundo familiarizado com o tema. Não tivemos grandes dificuldades aqui. Próxima questão, vamos lá. Questãozinha de poema. Poema costuma dar dor de cabeça, pessoal, porque o que acontece? É assim, meu filho joga xadrez lá no clube e tem um chefe, olha só, tem um mestre em xadrez, tá lá muito famoso, que tá lá e treina as crianças e adolescentes e adultos também, tá? A jogarem xadrez. Eles ficam explorando o xadrez. E teve um dia que eu tive lá com meu filho e ele chegou lá no clube e tinha uma tarefa, um desafio montado no tabuleiro. Na verdade é uma jogada de uma partida de campeonato entre mestres, e aí o exercício. E você? Se você estivesse nessa situação, o que você faria?
E ele falou alguma coisa muito interessante que eu trouxe para as aulas, que é o seguinte: o xadrez, ele tem o desenho dele material, a posição das peças, mas ele se desenrola muito no mental. Você tem ali aquela concretude, né, a coisa real, mas muita coisa se passa aqui, no que você explora. E a mesma coisa com o texto. Você tem um texto, você tem as palavras, mas na sua cabeça trava-se outra batalha entre as ideias que essas palavras evocam. Percebe? Você tem duas dimensões na leitura: o texto e as ideias que o texto te dão. E muitas vezes, quando se trata de poema, de canção, os alunos, eu tenho que trabalhar com eles essa segunda dimensão, de não só extrair o que está no texto, mas de extrair a mensagem que o texto está passando e as implicações desse texto. Então eu venho aqui, ó. I tend the mobile now like an injury bird. Eu tenho muitas coisas aqui em 2 versos, tá? Tende de tendência de estar inclinado a fazer algo. Então eu vou aqui para o meu celular, tá? Então é assim, I tend to mobile now. Então é isso que ele está falando, ó, eu tenho aqui essa tendência de me inclinar ao meu celular. Como um pássaro ferido. O que ele está falando aqui? Eu tô percebendo, ó, o texto é de 2021, publicado no Independent, um jornal britânico. Eu tô vendo, eu que vivo hoje no século 21 e tenho celular aqui, ó, e tenho uma conta no Twitter, né? Ele tá falando, olha, será que ele tá fazendo alguma brincadeira com o Twitter? Que o Twitter nada a ver com que é um tweet, que é com tweet. É um pássaro, por isso que ele é curtinho, né? Como se for, o tweet é o, eu esqueci a palavra em português, o pio do pássaro. Tweet, vem tweets, é o pio do pássaro, então tweet. Então ele tá fazendo aqui, evocando essa ideia, né? Então eu tô aqui, ó. Eu vou para cima do meu celular como um pássaro ferido. E ele tem essas ideias todas que eu tenho da minha referência. Aí você tá pensando assim, pô, você viajou, você foi longe pra caramba agora. Mas na verdade, o que eu tô querendo mostrar para você é que a nossa dificuldade, às vezes, nesses textos literários, em música, interpretação na hora da prova, é a nossa falta de referência externa, de perceber o tamanho do alcance daquilo. Eu consigo entender as letras, eu consigo entender as palavras, eu entendi o que ele escreveu, mas se eu consigo conectar com uma referência externa, a coisa ganha uma outra dimensão, literalmente, eu estou falando de uma terceira dimensão, né? Então é isso que faz da leitura, da literatura tão valiosa para nós. Então eu já entendi que esse texto está na mesma linha do texto anterior. Eu estou fazendo uma observação crítica sobre a sociedade que a gente vive hoje. Viciado em rede social, viciado em celular. Eu sempre falo para o meu filho, a culpa não é sua, não estou criticando você, pessoa. O que eu estou falando é que a gente sabe como é que o mundo funciona e a gente sabe qual é a lógica aqui do celular, da rede social. Eu tô aqui falando com vocês, aqui ó, é para exibir, né? Eu sei que a gente sabe como é que isso aqui funciona. Então, isso aqui é desenhado de uma maneira que prende a sua atenção. E a gente fica, de certa forma, indefeso. Se a gente não toma uma atitude, a gente fica submerso aqui na rede social e no celular. Então é isso. We text our significant words. Ali está brincando. Manda mensagem dizendo que elas são significativas. Tem uma crítica aqui, tem uma ironia, né? Você repete. Será que elas são tão significativas assim? Eu releio o seu primeiro, o seu segundo, o seu terceiro. Procurando o seu pequeno XX, é o beijinho, né? Sentindo absurdo. Os códigos que você mandou, as palavras que você mandou, arrive with a broken chord, chegam numa nota quebrada.
I try to picture hands, the image is blurred. Eu tento imaginar nas suas mãos, a imagem está borrada. Nothing my thumb press will ever be heard. Nada do que meus polegares digita, nada do que eu escrevo um dia será ouvido. E é isso, tá? Então, vamos entender aqui primeiro do que está falando. Está falando o quê? Que a gente vive num mundo conectado, que a gente fala com todo mundo, mas essa comunicação às vezes é quebrada. Ó. Os códigos que você manda chegam num tom errado. Eu tenho uma coisa com a minha esposa que é o seguinte, eu nunca sei se ela tá brava ou se ela tá feliz. Porque na nossa comunicação, eu não sei, do jeito que ela escreve eu não consigo entender, falta o tom da pessoa. Então tem muita comunicação aqui na expressão facial, no tom de voz. Muita gente fala, 70% não é o que se fala, é como se fala, como se porta. E isso causa uma diferença. Então a nossa ideia aqui certamente vai passar o quê? Pela dificuldade, quanto mais a gente se comunica, mais dificuldade a gente tem de se entender. É isso que a gente tira aqui dessa apresentação desse poema, tá certo? Vamos virar a página. Nesse poema, o eu lírico evidencia um sentimento o quê? De confusão, né? Então o que eu tenho aqui, ó? Direto lá, ó. Contentamento, zelo, preocupação, mágoa ou insatisfação? Insatisfação com o quê? Com uma forma de comunicação. Prontinho. E essa questão teve um índice de acerto de 61%. Então talvez a sua dificuldade esteja aqui em entender o alcance tridimensional desse texto. O que é o alcance tridimensional? Não é só o que está escrito, mas ao que ele se refere. E ele está conversando com uma realidade que a gente tem. Qual que é essa realidade? De viver num mundo no qual nunca se escreveu tanto, nunca se leu tanto, mas poucas coisas têm substância, tá certo? Dito isso, vamos para a terceira questão. Terceira questão, um grande texto, um parágrafo aqui, eu sempre recomendo faça a leitura completa, tá? 200 years ago, Jane Austen, aquela que escreveu Orgulho e Preconceito, live in a world where single men boasted vast estates. Estates aqui, propriedades, tá? 200 anos atrás, a Jane Austen vivia num mundo no qual homens solteiros boasted, se gabavam, tá? De boast aqui é de dizer, de falar, de dizer para todo lado, de grandes propriedades. Single ladies were expected to speak several languages, sing and play the piano. A mulher, na era vitoriana, que é no momento que a Jane Austen escreve, é o século XIX, a segunda metade do século XIX na Inglaterra. A mulher tinha que proporcionar entretenimento, tocar piano, recitar poemas. É isso que ela está falando aqui, ó. In both cases, nos dois casos, it was of course advantage if you look good too. Se você é uma mulher bonita, se você é um homem bonito, isso era uma vantagem. Claro, como sempre. So, how much has or hasn't changed? Aí é que tá. E aí, gente, será que a gente vive num mundo diferente daquele da Jane Austen? Aqui falou, o homem tinha que ter propriedades, a mulher tinha que ter a capacidade de entreter, tinha que ter certa cultura de entretenimento, tocar piano, saber cantar, saber línguas, recitar poemas. Se você fosse bonito, ajudava. E mudou. As coisas mudaram. Olha só. Dating apps opacally outline the demands of today's relationship markets. Os aplicativos de encontro online, de date, opaco, opacally, é o que? Opaco é sem brilho, né? Então seria assim, de não esclarecer. Escurecer? Não. É de deixar confuso, de não deixar claro. Outline, de uma maneira bem sutil, bem por baixo das sombras, destaca as demandas do mercado de relacionamento hoje.
Users ruminate long and hard over their choice of pictures and what they write their biographies to hook in potential lovers. And that's just your own profile. As pessoas ruminam longo tempo sobre a escolha das fotos e o que as pessoas escreveram nas suas biografias para enganchar, to hook, hook é gancho, para engatar, para enganchar em potenciais amantes. E isso é só o seu próprio perfil. Então a escolha que você pega aqui, ó, eu vou aqui no Tinder. Tinder, ainda existe Tinder? Bumble, né? Eu ouvi dizer que tem um tal... Eu não sei, gente. Eu sou casado há tanto tempo. E não faço a menor ideia. Mas eu escuto falar Tinder, Bumble, essas coisas aí. E o pessoal fica aqui olhando a foto. Eu não sei se é para esquerda, para direita. E fica lá passeando. Então, quem tá aí na pista, como se diz, né? Sabe do que ela tá falando. Você fica aqui, deixa eu ver. Nossa, sem camisa. Porra. Nossa, que viagem. Pô, nada a ver. Meu Deus. E fica avaliando. E o que ele está falando? É muito diferente isso do que era lá atrás, na época da Jane Austen, na Grã-Bretanha vitoriana? É isso que ela está falando aqui. Ela ou ele, não dá para saber, né? What do you look for in a future partner profile? O que você procura num perfil de um futuro parceiro? Potential signifiers of a popular personality, a good job or nice car? Popularidade, um bom carro, um bom trabalho. These apps are a poignant reminder of the often classist attitudes we still adopt, as well as the financial and aesthetic expectation we demand from potential partners. Aqui o INEP, eu tô numa fase da vida, eu tô um pouquinho amargo, diria assim, no sentido de expectativa. Então assim, os aplicativos são uma lembrança de atitudes frequentemente classistas quando a gente adota, quando olha para as expectativas financeiras e estéticas que a gente demanda dos parceiros. E aí o que eu queria dizer é que, cara, a gente demanda mesmo. Tem o que fazer. A vida é assim. A galera quer medicina, por quê? A medicina é o melhor dos dois mundos, pô. Você vai fazer um negócio que tem duplo status, como diria Pierre Bourdieu. Você tem um status tanto financeiro, você vai ser bem remunerado, você vai trabalhar muito, né? Mas você vai ser bem remunerado e você, além de trabalhar muito, você vai ter o respeito da sociedade. Porque, cara, você cura pessoas, você salva vidas, você melhora vidas. Tá no mesmo nível do professor. Só que o professor não é tão dramático no salvamento dele. Não é percebido de maneira tão dramática como deveria. E exatamente por esse menor nível de dramaticidade, ele tem um menor impacto socioeconômico na sua renda. É isso. Bom, vamos lá, mantendo o método. Qual que é a ideia do texto? Que os anos se passaram, mas a gente continua escolhendo as pessoas pelo dinheiro e pelos prospects, pelo que ela pode oferecer, tanto de maneira estética quanto de maneira financeira. Desde que o mundo é mundo, né? Uma vez que a gente não tá mais caçando e colhendo apenas, né? Eu não vou dar minha opinião pessoal aqui, só vou entender isso aqui. Tá certo? Por que o INEP trouxe esse texto? Para fazer essa atenção, essa crítica. Será que realmente melhoramos como sociedade ou a gente continua igual na era vitoriana? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Estamos igual há 200 anos. A gente continua sendo materialista nos dois aspectos, tanto no físico estético quanto no material. O texto aborda relações interpessoais. Opa, não deu certo aqui, então eu vou de tela cheia. O texto aborda as relações interpessoais com o objetivo de problematizar o papel de gênero em casamentos modernos. Teve problema de gênero em casamento moderno? Não teve. Letra B. Apontar a relevância da educação formal na escolha de parceiros. Quanto mais ele estuda, mais ele ganha. Poderia ser. Então, interrogação. Letra C. Comparar a expectativa de parceiros amorosos em épocas distintas. Com certeza é essa. Quando ela fala de Jane Austen, fala, não mudamos muito. Comparou. E a questão é que, quando eu comparo a expectativa, ela é a mesma.
É isso, então a B tá fora. Discutir o uso de aplicativos para proporcionar encontros românticos. Quem não sabe ler o texto em inglês, quem se embananou na leitura do texto foi nessa. Por isso que essa questão foi de menor índice de acerto, foi de 47%. A mesma coisa com a E, valorizar a importância da aparência física na seleção de pretendentes. O texto está fazendo o quê? Ele está comparando a expectativa. Lembra na época da Jane Austen? Valorizar a importância da aparência física é algo que o quê? Você faz no aplicativo e fazia lá atrás. Então essa aqui, a letra E, eu diria que ela está dentro da C. Discutir o uso do aplicativo, ele não está questionando o uso do aplicativo, está usando o aplicativo como uma representação da realidade que a gente vive hoje e fala que a realidade que a gente vive hoje não é muito diferente do que a gente vivia no passado. Questão 4. Vamos lá. Conforme você pode ler na minha biografia, as my official bio reads, I was made in Cuba, assembly in Spain and imported to United States. Ele foi nascido em Cuba, ele nasceu em Cuba, mas diz que foi concebido na Espanha. E daí, importado para os Estados Unidos. Eu quero chamar a sua atenção aqui para os verbos que ele utiliza. Made, assemble e imported. São verbos que a gente usa no comércio exterior, importação e exportação. Então, a escolha que ele fez e os vamos dizer assim, os trajetos que ele colocou aqui, ele está se colocando como se ele fosse uma mercadoria. Sabe aqueles carros de montadoras? É feito no lugar, é montado no outro, importado por outro. Então, o nosso ferro é vendido para a China, o carro é montado na China e importado para o Brasil e para os outros lugares. A gente vende o ferro a $300 a tonelada, compra o carro de volta com menos ferro do que a gente vendeu, custando $3.000. E aí vai para o mercado a R$100.000, tá certo? É disso que ele está falando aqui, ele tentou fazer essa observação. De novo, aquela imaginação tridimensional do texto, tá? Então já vi que ele está se colocando como uma mercadoria. Meaning my mother, 7 months pregnant, and the rest of my family arrived as exiles from Cuba to Madrid. Ou seja, deu para entender, né? Ele foi concebido em Cuba, mas foi montado na Espanha. Ele saiu de Cuba para Madrid como exilado na barriga da sua mãe. E ele nasceu em Madrid, where I was born. Por isso que ele é o assemble. Less than 2 months later, we emigrate once more and settle in New York City, then eventually in Miami, where I was raised and educated. Ou seja, fugiu de Cuba como um exilado, foi para a Espanha. E 2 anos depois da Espanha, se estabeleceram nos Estados Unidos, primeiro em Nova York e depois em Miami, onde ele cresceu e foi educado. Embora tecnicamente nós vivemos nos Estados Unidos, a comunidade cubana era culturalmente insular, ou seja, isolada em Miami durante os anos 70. Bonded together, ligada juntamente ao trauma do exílio, ou seja, a comunidade cubana era A comunidade cubana era uma comunidade de exilados que vivia dentro de si mesma, em Miami. Era uma pequena Cuba, porque eles viviam isolados entre eles ali. Isolados entre eles é horrível também, né? Enfim. What's more? O que é mais? Ela aparecia exatamente como se tudo era cubano. Os professores, os colegas, o mecânico, o motorista do ônibus. I didn't grow up feeling different or treated as minority. Ele não se sentiu tratado diferente como uma minoria. The few kids who go picked in my grade school were the ones who freckles and funny last names like Dawson ou O'Neill. O que ele está brincando aqui? Os únicos que não eram cubanos onde ele vivia em Miami, na escola, eram o quê? Os sardentinhos, freckles, sardas, com nomes como Dawson ou O'Neill. Tinha uma pequena... Esses americanos que eram minoria dentro do próprio Estados Unidos da América. Qual é a questão aqui? Eu nasci no exílio, na Espanha, voltei para os Estados Unidos como exilado cubano. Eu vivia numa comunidade de exilados e a minoria, que por ironia eram os nativos aonde eu vivia. Letra A. Qualidade da educação formal em Miami. Não falou nada sobre isso. Só falou que ele estudava numa escola que até os professores eram cubanos.
Prestígio da cultura cubana nos Estados Unidos. Existe, mas não é disso que ele está falando. Oportunidade de qualificação profissional em Miami. Não falou nada de trabalho. Cenário de integração dos cubanos nos Estados Unidos. É que tá. Essa aqui, eu achei que o cenário da integração dos cubanos é integração, mas uma integração não integrada, na verdade, né? Então essa aqui eu botei uma interrogação. E a letra E, fortalecimento do elo familiar em comunidades estadunidenses. Se fosse comunidades cubanas, essa seria a resposta correta. Porque esse fortalecimento do elo familiar nas comunidades cubanas nos Estados Unidos como exilados ia ser exatamente o que está no texto ali, como eles viviam numa comunidade insular, fechada entre eles, que não era o caso. Sobrou o quê? Esse cenário da integração de cubanos, os cubanos integrados apenas entre eles mesmos. Não teria uma resposta correta, ao meu ver. Porém, o INEP apontou a D como correta e 64% dos candidatos foram nessa. Então, não foi uma questão considerada difícil. Talvez a turma toda tenha tido essa ideia de fazer por exclusão. Próxima questão. Essa aqui é da tirinha. E a gente vai lendo. Agora que você é minha noiva, você nunca mais vai sair desse castelo. Ela responde, nossa, a sua biblioteca é incrível. Além do castelo, tem um muro alto que não tem portão ou ponte. E depois disso tem uma floresta escura e profunda sem caminho. No path, sem caminho. E ela tá nem aí, ó. Eu acho que essa biblioteca é minha também, agora que estamos casados. E ele continua falando. A floresta é cheia de lobos, de pássaros malignos e espíritos dos viajantes mortos há muito tempo. Ela não tá nem aí. Quantos livros? Eu mal consigo acreditar na minha sorte. E ele vira lá um vampirinho, né? Sai voando. Quando o sol se põe, eu me transformo numa besta selvagem e sumo na noite, tentando preencher a minha terrível sede de sangue. É um vampiro. E ela fala, tá bom, eu vou ficar aqui e ler. Vejo você de manhã. Ou seja, tudo que era um cenário horroroso, mas para ela, quem assim como eu é um fanático, um doente, débil mental da leitura, e aí tem todas as questões, por que a leitura é uma coisa tão espetacular, né? Eu fiz um vídeo só sobre isso, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, e vou fazer um novo sobre isso. Que o meu trabalho como professor é despertar a paixão da leitura para você. Por que isso é tão importante? E os ganhos que você tem com isso. Essa prova é sobre leitura. O INEP está falando exatamente sobre isso. Ela não está nem aí. Ela está realizada. Eu também estaria. Nessa tirinha, o comportamento da mulher expressa felicidade. Cadê? Ó? Revolta, gosto, receio, entusiasmo e rejeição. Eu tenho duas palavras. Eu tenho gosto pela prática da leitura e entusiasmo com os livros de terror. Qual que é o problema da D? Entusiasmo, sim, com livros de terror? Não necessariamente, tentou te confundir. É mesmo geral. Gosto pela leitura e não foi uma questão difícil, todo mundo se deu bem. Nessa aqui a gente teve a alternativa E como a correta com 74% de aproveitamento. O que eu tenho para dizer para você, se você enfrentou alguma dificuldade aqui nessa resolução dessas questões, você precisa se tornar um leitor em inglês. Não é só o que as palavras estão escritas no papel. É pegar essas palavras escritas no papel e trazer uma nova dimensão dentro de uma referência. Isso é o que eu ensino na primeira parte do meu curso. Ensino você primeiro a entender os signos do inglês, os significados. E a partir que você... O que acontece para você que é leitor? Você está lendo o texto, você traduz palavra por palavra. Aí dá dor de cabeça, trava, desanima, porque você não está tirando nada do texto. Uma hora que eu ensino você como ler o texto, a coisa desbloqueia. E a hora que a coisa desbloqueia, você passa a render mais. É isso que eu ensino na primeira parte do meu curso. E aí o que eu vou aumentar para você aqui nesse canal é como te ensinar como desenvolver o gosto pela leitura. É fundamental. Primeiro você aprende que o inglês não é todo esse bicho-papão. E aí você vai aumentar o seu grau de leitura. E aí ninguém te segura. Aí o céu é o limite para você. Paro por aqui. Vejo você na próxima. Um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau.